Creepy Real. Eu tenho 14 anos e moro em Belo Horizonte, num apartamento em Lourdes com meus pais, minha irmãzinha, meu irmão e a nossa cachorra. É um apartamento antigo. A minha mãe se mudou para cá com os meus avós quando ela tinha uns 5 anos, então a gente já está aqui há um tempão. E foi a minha mãe que me contou a primeira história estranha desse lugar. Ela disse que, quando tinha uns 8 anos, estava tomando café da manhã na cozinha, sozinha em casa. Naquela época, não tinha celular, não tinha computador, a única coisa ligada era o radinho de pilha. Do nada, ela ouviu a maçaneta da porta da sala começar a se mexer. Ela virou para olhar e a maçaneta estava lá, subindo e descendo, sozinha. E o bizarro é que a nossa porta tem uma parte de vidro, então se tivesse alguém ali fora tentando entrar, ela teria visto. Mas não tinha ninguém. Ela só ficou lá, parada, olhando a maçaneta balançar sem parar. Quando eu finalmente tive idade para ficar sozinha em casa, eu achei o máximo. Pensei que ia poder fazer o que quisesse, comer um monte de besteira, essas coisas. Mas essa alegria durou pouco. Foi só eu ficar sozinha que eu comecei a ouvir barulhos, coisas caindo, móveis arrastando. Eu sempre ligava para os meus pais desesperada, e quando eles chegavam em casa, não tinha nada fora do lugar. Mas eu juro que eu ouvia. Meu pai até acreditava em mim, mas a minha mãe era mais cética, achava que era coisa da minha cabeça. O que mais me deixava com medo é que esses barulhos só aconteciam quando eu era a única pessoa no apartamento. O resto do dia, com todo mundo em casa, era um silêncio total. Eu comecei a ficar com pavor de ficar sozinha. A gente ainda não tinha a cachorra, então eu não me sentia segura de jeito nenhum. No verão, nas férias, eu descia e ficava sentada, num banco lá na portaria, esperando meus pais chegarem do trabalho para poder subir. No inverno, eu sentava no chão do corredor mesmo, do lado de fora da porta do nosso apartamento. Aquele corredorzinho me parecia seguro, porque era pequeno, e eu podia sair correndo escada abaixo se precisasse. Mas a coisa mais assustadora mesmo aconteceu quando eu tinha 12 anos. Era uma noite de outono, e eu tinha acabado de brigar com a minha mãe por alguma besteira. Eu fui para o meu quarto, bati a porta com força, deitei na cama e comecei a chorar. Eu estava chorando muito com o rosto no travesseiro quando eu ouvi um sussurro. Literalmente do meu lado. Era alguém fazendo shhh, como se estivesse tentando me acalmar. Foi tão alto, tão nítido, que me gelou o sangue. Eu senti o arrepio subindo pela nuca. Eu podia jurar que senti até o ar quente do hálito de alguém na minha orelha. Eu dei um pulo da cama e saí correndo do quarto, toda arrepiada. Contei para minha mãe o que tinha acontecido. E ela, ainda brava comigo, só revirou os olhos e disse que devia ser o vizinho. Mas eu sabia que não era. Eu sabia que tinha mais alguém ali no quarto comigo. Obviamente eu não dormi no meu quarto, naquela noite. Depois de muito insistir, eu consegui dormir no quarto dos meus pais. Depois disso, as coisas só pioraram. E sempre que eu estava sozinha, eu ouvia coisas caindo o tempo todo. Quando eu ficava esperando no corredor do lado de fora, eu ouvia sussurros vindo de dentro do apartamento, do outro lado da porta. Eu não entendia o que diziam, mas o tom da voz parecia estar me chamando para entrar, me convidando. O que finalmente fez a minha mãe acreditar em mim foi quando a minha irmã mais nova, a Clara, começou a ver coisas. Ela tinha uns 3 aninhos, na época. Uma vez ela acordou no meio da noite chorando. Minha mãe foi ver o que era e a Clara perguntou: "Mamãe, por que o moço está parado ali?" E apontou para a parede. Minha mãe olhou devagar e não tinha ninguém. Isso aconteceu várias vezes. No meio da noite, a Clara via sombras, vultos e a mulher da lua, como ela gostava de chamar. Quando eu perguntei para ela sobre essa mulher da lua, ela disse com a maior naturalidade do mundo: "Não precisa ter medo, Bia. Ela não é má. Ela não machuca. Ela só vem ver se eu tô bem de vez em quando." Como eu já era mais velha, eu tentava me convencer de que era só imaginação de criança, sabe? Mas não colava. Lá no fundo, eu sabia que era real. A minha mãe, já apavorada, acabou chamando uma senhora que uma tia nossa indicou. Uma benzedeira que limpava a casa de energias ruins.
Assim que a senhora entrou no apartamento, ela disse que sentia uma coisa estranha. Ela explicou que a nossa casa tinha uma abertura, uma porta, por onde os espíritos estavam passando. Eu, sendo meio cética, não botei muita fé. A gente andou pelo apartamento com ela por uma meia hora, tentando sentir algum lugar com uma presença mais forte. E a gente acabou parando na frente de um espelho pequeno que eu tinha trazido para casa um dia desses, que eu achei numa feirinha de antiguidade. A senhora apontou para ele e disse: "É isso aqui. O portal é esse espelho." Ela falou que a gente tinha que quebrar o espelho, que não tinha outro jeito. Mesmo eu protestando um pouco porque eu gostava do espelho, meus pais o quebraram em 1000 pedaços. E o mais bizarro é que depois disso, a gente nunca mais ouviu nem viu nada. Hoje, quando eu fico sozinha em casa, eu finalmente sinto que estou sozinha de verdade. E eu rezo todo dia para que continue assim. Eu e um amigo meu, vamos chamar ele de Miguel. A gente é parceiro desde que a gente se conheceu na 2ª série. A gente curte as mesmas coisas, concorda com praticamente tudo, menos sobre qual o melhor sabor de sorvete. Mas isso aí não conta. A gente era só amigo normal até mais ou menos o 6º ano. Nós dois estudamos em colégio particular e a mãe do Miguel, quase nunca tá em casa. Ela vive viajando a trabalho, fica meses fora. E o pai dele, desculpa o palavreado, mas é um bosta. Tá sempre bêbado. Sinceramente, eu não faço a menor ideia de por que os pais dele ainda estão juntos. Enfim, lá pelo 6º ano, o problema com a bebida do pai do Miguel ficou ainda pior. Chegou num ponto em que ele começou a ser abusivo com o Miguel, verbal e fisicamente. Meus pais não demoraram para descobrir o que estava rolando. E a partir daquele dia, o Miguel basicamente vem e fica lá em casa sempre que a coisa aperta na casa dele. Até hoje, que a gente já tem 15 anos, a situação é tão tensa que às vezes ele nem tem tempo de arrumar uma mochila com roupa. Tudo o que ele tem de valor, videogame, celular, essas coisas, fica guardado lá em casa. Porque ele não confia no pai para não quebrar ou vender para comprar bebida. Eu me sinto muito mal pela situação dele, mas pelo menos a minha família tá lá para ajudar. E por sorte, a gente tem o mesmo tamanho, então roupa nunca foi problema. Pode parecer estranho para alguns, mas ele é como se fosse meu irmão. Eu faria qualquer coisa por ele. Nós dois somos filhos únicos, cada um na sua situação. Bom, um ano, na primeira semana das férias de verão, em janeiro, meus pais decidiram que seria uma boa ideia a gente ir para o nosso chalé na Serra, em Santa Catarina. Deixa eu explicar, porque isso vai ser importante para a história. A gente tem um chalé que, tranquilamente, acomoda umas 14 pessoas. Tem piscina aquecida ou furô do lado de fora, uma sala de cinema, salão de jogos. E tem um número ridículo de armários, tanto aqueles de entrar dentro quanto os normais. Se alguém invadisse e se escondesse na casa, seria um perigo real e um inferno para achar a pessoa. Então a gente estava indo para o chalé e claro que a gente chamou o Miguel para ir junto. Nós dois ficamos amarradões. E ficamos mais felizes ainda quando descobrimos que meus pais iam deixar a gente sozinho na primeira semana. Parece que eles tinham umas coisas de trabalho para resolver em São Paulo antes de encontrarem a gente. A gente estava pilhado para ficar sozinho em casa, para curtir um descanso mais do que merecido. Mal sabíamos nós que o paraíso estava prestes a virar um inferno. A gente chega no chalé, meus pais deixam nossas coisas e vazam, dizendo que voltavam logo. Falaram para a gente tomar cuidado e manter tudo trancado até eles voltarem. E foi isso. Estávamos sozinhos, por 6 dias inteiros num chalé com um salão de jogos dedicado. Basicamente o céu para mim e para o Miguel. A gente entra na casa e deixa as coisas no nosso quarto. Já nos preparamos para uma noite de videogame e filme. Meu primeiro erro foi quando eu abri a janela do primeiro andar. Era só uma frestinha para entrar um ar. Eu não pensei em nada, porque ela tem uma trava de segurança que impede de abrir mais, a não ser que você aperte um botão escondido do lado de dentro. A gente começa a jogar lá pelas 6 da tarde e dá uma pausa às 8. Quer dizer, eu dou uma pausa. Eu passo pela janela que eu tinha aberto antes, e de alguma forma agora ela está totalmente aberta. A minha cabeça de adolescente idiota pensa que eu mesmo devo ter aberto tudo,
e esquecido, e que ninguém conseguiria escalar, pela varanda gigante que, na verdade, era bem baixa e fácil de subir. Nenhuma vez eu pensei que a gente não estava sozinho, e é aqui que a diversão começa. Eu fecho a janela, vou no banheiro e pego uma garrafa de água na cozinha pra gente. Voltamos a jogar. Por uns 30 minutos, não tem nenhuma interrupção. E depois desses 30 minutos, a gente começa a ouvir um som de arranhado, vindo de algum lugar da casa. A gente ignora, acha que é algum bicho arranhando do lado de fora, só que bem alto. Então voltamos pro jogo. Até que o Miguel fala uma coisa que até hoje me dá calafrios. Ele me pergunta por que eu coloquei a mão no ombro dele. A gente estava com as luzes apagadas e ele estava super concentrado no jogo. A gente estava jogando Call of Duty Zombies. E como era a vez dele, eu estava só assistindo, relaxando. Eu espero que nenhum de vocês, nunca na vida, sinta aquele nó no estômago. Aquela sensação de que você está sendo caçado dentro da sua própria casa. Um lugar onde você deveria se sentir seguro. Eu me viro para olhar para o Miguel e, de fato, tem uma mão no ombro dele. E não é a minha mão. Eu fico tão assustado e surpreso que fico paralisado. O cara que está atrás dele está todo de preto e o rosto está escondido pelo capuz do moletom. Meu amigo grita quando percebe que não é a minha mão. Eu sou o primeiro a reagir. Eu dou um pulo, puxando o Miguel pela mão. Eu ouço a camisa dele, rasgando enquanto a gente sai correndo daquele quarto. A gente ouve o estranho vindo atrás da gente. Tá tudo tão escuro, mas eu consigo despistar ele facilmente na minha casa. Por sorte, mesmo no breu total, eu sei para onde eu tô indo. Para quem tá aqui pela primeira vez, é como um labirinto. Eu puxo o Miguel escada acima para o segundo andar. Lá tem uma espécie de sala de estar. A gente se agacha atrás do sofá e eu pego o telefone para ver se consigo ligar para a polícia. É um telefone fixo, antigo, com fio. Ele tá nessa casa desde que a gente comprou e sempre funcionou, mas por algum motivo não tinha nem sinal de linha. E é aí que eu percebo que o fio que conecta na tomada foi cortado. A gente estava sem sorte, porque nossos celulares estavam nas mochilas, lá em cima. A gente ouve passos vindo da direção de onde a gente veio. Devagar. Aquele estranho estava vindo na nossa direção. Com uma sensação gelada, eu percebo que eu não tenho mais a vantagem do meu inimigo não conhecer a casa. Eu não sei como, mas ele estava se movendo por ela com facilidade. Talvez ele tenha mapeado tudo, enquanto a gente estava distraído com o videogame. Eu não sei. Mas a cada segundo que passava, eu sentia mais e mais que a gente ia morrer. A gente ouve os passos chegando mais perto, e então eles param bem na entrada da sala, e ele sussurra alto o suficiente para a gente ouvir. Que pele bonita vocês têm, meninos. Deixa eu ver mais de perto. Por favor? Meu amigo tá tremendo e eu tô paralisado. Ele começa a andar vindo, direto pro sofá onde a gente tá escondido. Ele sussurra de novo. Eu sei onde vocês estão, eu conheço o layout dessa casa. Vocês podem correr, mas eu vou achar vocês. Lágrimas começam a escorrer pelo meu rosto. Eu tinha certeza que era o fim. Mas eu não ia desistir sem lutar. Nós dois disparamos, por sorte na mesma direção para a saída, e imediatamente ele começa a nos seguir e está conseguindo acompanhar. A gente passa por um armário grande que eu empurro para bloquear o caminho. Isso. Atrasa o cara, mas só por um instante. A gente vira o corredor e sobe correndo para o terceiro andar, o andar dos quartos, o andar com as nossas mochilas e celulares. O Miguel corre para o nosso quarto, mas eu o impeço. A gente corre para um quarto de hóspedes que tem uma cama bem baixa, com um lençol que vai até o chão. Debaixo dela, tem tipo um baú de armazenamento que você abre com um botão secreto embaixo da estrutura da cama. Eu abro e a gente se arrasta para dentro. Eu fecho a portinha. O lençol da cama cobre a fresta. A gente fica ali por um tempo, tentando controlar a respiração, porque a gente estava ofegante pra caramba. Logo a gente ouve o cara subindo as escadas com passos pesados. Ele tá ofegante também e grita no corredor. Eu sinto o cheiro de vocês, é bom. É só uma questão de tempo até eu pegar vocês. E eu vou fazer vocês serem meus. O Miguel começa a choramingar e a hiperventilar. O barulho é alto. A gente não tem nada para abafar a respiração dele. A gente tenta cobrir o rosto com a camisa, mas não adianta. A gente consegue ouvir o cara se aproximando
E a cada passo, a respiração do Miguel piora. Então, eu tento a última coisa possível. Eu tento acalmá-lo. Tento imitar meus pais. Eu coloco meu braço em volta dele e digo que vai ficar tudo bem, que a gente vai sair dessa. E, incrivelmente, funciona. Eu não estava botando muita fé, mas continuei abraçado com ele, até porque isso estava me ajudando a me acalmar também. Então, a porta do quarto de hóspedes onde a gente estava escondido se abre com um estrondo. O Miguel me abraça ainda mais forte. O rosto dele está pressionado contra o meu pescoço. Eu sinto minha pele molhada. Ele está chorando também e tremendo. Mas agora está completamente em silêncio. De repente, o cara começa a revirar o quarto, virando os móveis, basicamente destruindo o lugar, procurando por nós. Ele fica resmungando de frustração o tempo todo, e no final solta um rosnado que me gela até os ossos. O cara soa como um animal selvagem, não como um ser humano normal. Parece mais uma birra de criança mimada. O fato de ele ser um homem adulto torna isso ainda mais perturbador. Logo depois parece que ele não consegue nos achar. Ele sai correndo do quarto e começa a subir para o quarto andar. Nossas mochilas estão nesse andar, nossos celulares estão lá, mas a gente ainda estaria perto de onde ele está. A gente tem um sistema de alarme, um que a gente não sabia que precisava armar enquanto estivéssemos aqui sozinhos. Idiota, eu sei. Se a gente conseguisse descer e ativar o alarme, talvez o barulho o assustasse e, no mínimo, chamaria a polícia. Então a gente abre a portinha do baú e começa a descer as escadas na ponta do pé. Eu abro a tampa protetora do painel com a chave da casa e olho para ele. Lá está. O botão mágico no sistema de alarme. O botão de invasão. Eu aperto o botão sem hesitar um segundo. E num instante, aquele som ensurdecedor grita pela casa inteira. E é aí que eu percebo que se ele não fugir, a gente não vai mais conseguir ouvir ele se aproximando. Basicamente, a gente não vai saber onde ele está até a ajuda chegar. Eu fecho a tampa e tranco. A gente começa a andar colado na parede, em direção à sala de estar principal. A gente quer escapar pela porta de vidro gigante. A última coisa que eu me lembro antes de tudo ficar preto é uma dor aguda na parte de trás da minha cabeça. O resto da história é o que o Miguel disse que aconteceu. Ele foi o único consciente durante o resto. O cara, aparentemente, se esgueirou por trás da gente e me acertou na cabeça com um rolo de macarrão da cozinha. Eu caí no chão e meu amigo ficou lá, paralisado no lugar. Nossas chances de escapar tinham acabado. O homem agarra o Miguel, o prende dolorosamente contra a parede. O Miguel disse que o cara ficava lambendo os lábios o tempo todo, como se a gente fosse comida para ele. Com o alarme soando no fundo, o cara pressiona o corpo contra o Miguel, que está preso na parede. Ele está respirando tão pesado quanto a gente, mas pelos motivos mais nojentos possíveis. Ele começa a cheirar o rosto do Miguel, o cabelo, o pescoço. Então ele chega perto do ouvido do Miguel e diz: "Tão bom, mas eu vou ter que ver vocês de novo outra hora." Com isso, ele literalmente joga o Miguel no chão e sai pela porta de vidro por onde a gente ia fugir. A polícia chega menos de 2 minutos depois e leva nós dois para o hospital. Aparentemente, se o cara tivesse me acertado um pouco mais para baixo na cabeça, meu crânio poderia ter fraturado e eu teria tido danos terríveis, talvez até permanentes. Por sorte, eu tive uma concussão e um pouco de sangramento, mas eu ia ficar bem. A polícia nunca descobriu quem era o cara. Mesmo com a nossa ajuda e descrição, eles não conseguiram encontrá-lo. Eu duvido que eles tenham conseguido sequer uma pista. Me apavora completamente que ele possa fazer isso de novo. Se não com a gente, com outra pessoa. Quem quer que ele seja, parece que ele está atrás de crianças. E o que ele quer exatamente com elas, eu só posso imaginar. Meu pai agora tem porte de arma e mantém uma pistola em casa o tempo todo. Mas eu só me sinto um pouquinho mais seguro. Aquela noite foi a pior noite da minha vida. Eu poderia ter sido morto. Ou pior. Que tipo de tortura doentia esse cara tinha em mente pra gente antes de finalmente nos matar? Provavelmente algo bem lento. O Miguel e eu estamos agora mais inseparáveis do que nunca. Ele ainda passa a maior parte do tempo na minha casa. Demorou mais de 6 meses
para a gente conseguir convencer ele a contar essa história, porque o Miguel acha que o que rolou naquela noite foi uma parada muito pessoal, muito íntima, sabe? Foi um grande passo que nos ajudou a superar isso. Foi uma experiência realmente traumatizante, mas eu sinceramente espero que alguém pegue esse cara. Eu moro em Curitiba, e quando eu tinha uns 14 anos, a minha mãe só chegava do trabalho lá pelas 6 da tarde, às vezes até mais tarde. Isso porque ela tinha que ficar depois de todo mundo para fechar o caixa, levar o dinheiro no banco, arrumar o estoque, checar o prédio. Basicamente, era ela quem apagava a luz. Depois que ela terminava tudo, ela trancava e vinha para casa. Enquanto ela estava no trabalho, eu ficava responsável por dar um jeito na casa. E depois que eu terminava as tarefas, eu subia para ver TV ou jogar videogame. Eu fiquei tão apavorado com o que aconteceu que eu lembro o dia exato. Foi em 7 de outubro. Eu estava sozinho em casa fazendo minhas coisas, quando eu ouvi uma única batida forte na porta. Não na porta da frente, na dos fundos. Era uma batida meio fraca, abafada. E eu pensei comigo mesmo, ué, eu tenho certeza que eu tranquei o portão. Eu andei até a porta. A nossa porta dos fundos tem um vidro grande, então dá para ver pelo menos o vulto de alguém do lado de fora. Mas quando eu cheguei lá, não tinha ninguém. Quando eu vi aquilo, eu me convenci de que foi só alguma coisa que bateu na porta. Tava ventando muito em Curitiba naquele dia, então eu voltei a arrumar a casa. Só alguns minutos depois, o meu gato, um vira-lata rajado, começou a rosnar para aquela mesma porta. A casa era bem grande, então eu demorei uns segundos para chegar. Lá, quando eu cheguei, ele estava maluco arranhando a porta. Então eu abri e deixei ele sair. Depois disso, nada de muito estranho aconteceu. Até o negócio feder de vez. Eu fui lá fora e abri a porta para deixar o gato entrar de novo. Assim que eu abri, ele entrou correndo para dentro como se tivesse um cachorro atrás dele. O pelo dele estava todo arrepiado, e ele entrou em alta velocidade. Foi esquisito, mas eu ainda não deixei aquilo me afetar, então eu subi para jogar videogame. Foi quando alguma coisa passou, tipo andando muito rápido, pela porta do meu quarto, e desceu o corredor. Eu congelei. Fiquei escutando, tentando ouvir qualquer barulho de invasor na minha casa. Segundos depois, a porta do quarto do meu irmão bateu com força, e o meu gato começou a miar desesperadamente, arranhando a porta do quarto dele. Eu corri até o quarto, mas a porta não abria. O quarto dele não tem tranca na porta. Aquilo me deu um medo tão grande que eu saí correndo para a casa da minha avó. Ela mora só a uma rua de distância. Eu não sabia o que estava acontecendo. Tudo o que eu sabia é que tinha alguma coisa ou alguém naquele quarto, segurando a porta fechada. Eu esperei até a minha mãe chegar em casa. E aí eu gritei para ela cada detalhe do que tinha acontecido. Ela veio para casa e correu escada acima, para o quarto do meu irmão. A porta estava aberta quando ela chegou lá. Na verdade, todas as portas do andar de cima estavam abertas. E o mais bizarro é que todas estavam abertas no mesmo ângulo, tipo, milimetricamente. Parecia que alguém tinha ido de porta em porta, abrindo e medindo com uma régua. Quando ela voltou para perto de mim, ela estava com uma expressão muito brava no rosto. Ela me acusou de estar inventando tudo para assustar meu irmão mais novo. Claro que eu neguei, mas ela continuou desconfiada de mim. No dia seguinte, minha mãe ia trabalhar até às 7 da noite. E eu não tinha esquecido nada do que tinha acontecido no dia anterior. Eu estava tenso, terminando de lavar a louça, e a cada segundo eu olhava por cima do ombro. Eu subi e coloquei um filme para assistir, para tentar tirar aquilo da cabeça lá. Pela metade do filme, eu peguei no sono. E eu acordei com o som de vidro se quebrando em 1000 pedaços. Eu corri para as escadas para ver o que tinha sido o barulho. Quando eu vi aquela mesma figura de antes. Ela passou por mim, foi em direção às escadas e nem sequer pareceu notar que eu estava ali. Com medo, mas curioso, eu desci. E eu gritei, quando eu vi que todas as gavetas e portas dos armários da cozinha estavam abertas. E a porta dos fundos também, todos os pratos quebrados. O chão da cozinha estava forrado, sabe? Um tapete de caco de vidro. Mas dessa vez, quando eu contei para minha mãe o que aconteceu, ela acreditou em mim.
Ela sabia que eu não era louco e que só um louco quebraria aquela vidraçaria toda. Já se passaram 4 meses e nada mais aconteceu, exceto pelo outro dia. Porque eu cheguei da escola e vi o rosto da minha mãe, que estava completamente em choque. Ela disse que estava se arrumando para o trabalho, quando ela viu a figura passar na frente dela. Seja lá o que for, ainda está aqui. Eu preciso começar dizendo que eu não tenho certeza se isso foi uma coisa paranormal ou não. Essa experiência é meio confusa, porque eu realmente não sei quem ou o que causou tudo isso. Alguns anos atrás, quando eu tinha 12 anos, eu fiquei sozinho em casa. Era uma terça-feira, logo depois de um feriado, e a minha escola decidiu emendar. O engraçado é que o dia estava horrível, uma chuva que não parava e que tinha transformado tudo em lama. O perigo real ali era o barro. Meus pais saíram de casa lá pelas 9 da manhã. Eles têm uma pequena confecção juntos, então eles nem pensaram em folgar só por causa da chuva. Eu simplesmente fui para o meu quarto, liguei a TV e fiquei mexendo no celular. Fiquei assistindo YouTube, jogando, e quando vi, peguei no sono. Lá pelas 10 da manhã, eu acordei e continuei no celular. Alguns minutos depois, eu ouvi um barulho. Ignorei, achei que era só mais um barulho da casa, sabe? Eu ouço vários desses. Às vezes a casa estala, às vezes range com o peso da gente, coisas assim. Acredite, eu já me assustei pra caramba com um simples copo caindo. Mas os barulhos começaram a ficar suspeitos lá pelas 11h15. E foi nessa hora que me deu vontade de ir ao banheiro. Eu andei até a porta dos fundos do meu quarto para sair. Deixa eu explicar. Meu quarto é meio que uma passagem entre o corredor de cima e o corredor que leva para a escada principal. Meu quarto fica bem à esquerda, no topo da escada. Basicamente, se alguém invadisse a casa, eu seria o primeiro a morrer. Porta dos fundos do meu quarto dá para o corredor, e o banheiro fica bem em frente. Assim que eu abri a porta, eu ouvi passos no primeiro andar. O som vinha exatamente de debaixo de mim, onde fica a cozinha. De repente, os barulhos pararam, os passos pararam, e pararam literalmente bem embaixo de onde eu estava. Depois de ouvir aquilo, eu decidi que podia segurar a vontade de ir ao banheiro. Eu fechei a porta do meu quarto e esperei na cama, só escutando. Quando o suspense ficou insuportável, eu gritei: "Quem tá aí? Sai da minha casa!" No momento em que eu gritei, eu ouvi um pisão ainda mais alto, como se fosse de uma bota vindo da base da escada. Eu literalmente voei da minha cama. Corri e empurrei uma cômoda na frente da porta para trancar. Peguei um abajur numa mão e um cabo de vassoura na outra para me defender. Eu ouvi outro pisão na escada, subindo, chegando mais perto do meu quarto. Eu comecei a chorar. Liguei para os meus pais e para o meu melhor amigo, o Bruno, já que a mãe dele trabalhava para minha mãe. Claro que o Bruno e a mãe dele foram os primeiros a atender. Eles me garantiram que minha mãe já estava a caminho. A nossa vizinha, a dona Célia, que mora numa casinha nos fundos do nosso terreno, disse que viria aqui também. A essa altura, já era 11h30. Finalmente, depois do que pareceram horas, eu ouvi a porta da frente se abrir. A dona Célia me chamou pelo nome. Depois de 1 minuto ou mais chorando, eu me senti seguro o suficiente para dizer onde eu estava. Ela andou até o meu quarto e eu abri a porta dos fundos para ela. Eu estava tão aliviado e finalmente olhei para fora do quarto, me preparando para o que ia ver. Nada tinha sido roubado, mas a porta do quartinho da bagunça estava totalmente aberta e alguns rolos de papel higiênico extra tinham caído no chão. A pista mais assustadora veio quando eu desci para a cozinha, de onde eu tinha ouvido o primeiro passo. Eu vi um par de pegadas de bota, molhadas e cheias de lama. Pareciam ser de um coturno tamanho 44 por aí. Ninguém da minha família usava aquele tamanho, e nem era o tipo de bota deles. A gente não sabe quem ou o que era, mas a gente tinha certeza àquela altura de que alguém tinha invadido a casa. E pior, alguém tinha chegado dolorosamente perto da porta do meu quarto. Minha mãe achou que era algum bêbado que invadiu para se abrigar da chuva. Mas mesmo que fosse paranormal, eu talvez acreditasse, porque eu sei que algumas pessoas já morreram aqui nesse terreno.
no passado. As piores pessoas, as piores coisas, elas estão sempre observando e esperando a chance de atacar. Então, quando os carros não estão na garagem e a maioria das luzes da casa está apagada, isso é um convite óbvio para o perigo. Mesmo que você ainda esteja lá dentro, completamente sem saber que a sua morte pode ser iminente. Para aquelas coisas querendo entrar, você é simplesmente um incômodo. E quando elas te encontrarem, elas vão dar um jeito em você. Boa noite.